Já estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí para entrevistar Geraldo Carvalho, candidato a prefeito de Teresina pelo PSTU. Ele fala a respeito de propostas e ideias para a cidade de Teresina em uma série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à prefeitura da nossa capital. Geraldo Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo, candidato. Boa tarde, Joelson. Boa tarde à equipe toda aqui. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Lívia, o candidato Geraldo Carvalho, e para você que está nos acompanhando. Lívia, boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, a todos que estão nos acompanhando também. Candidato Geraldo Carvalho do PSTU, estamos aí a poucos dias já das eleições de 2024. O PSTU mais uma vez marca presença na disputa com candidatura majoritária. Tem sido assim já há algum tempo o PSTU na capital e também nas eleições estaduais. O que vocês têm percebido de modificação, de novidade, de diferente entre tantas disputas que diz respeito ao conhecimento da sigla por parte da população? Olha, um espaço muito grande, crescente a cada eleição, né? Porque o que as pessoas reclamam é da mesmice, né, que não suporta mais as velhas candidaturas, os velhos esquemas eleitorais que prometem mundos e fundos durante a campanha eleitoral, mas que depois vão governar para os ricos, para os milionários da cidade, né? Para a população trabalhadora segue faltando. Apesar de eleição de 2 em 2 anos, a população acumula, né? Falta problema... a falta de serviços na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, na área da habitação, da segurança, da juventude, do lazer, enfim. É essa a realidade que as pessoas revelam para a gente, né, e demonstram o desejo de fazer alterações nesses esquemas eleitorais e nos governos do município. Apesar dessa sua percepção, candidato, existe uma dificuldade do PSTU em conseguir uma votação expressiva nessas eleições. Há, de fato, essa ideia de que o PSTU possa ser essa nova política que o senhor fala e propõe? Por que as pessoas não têm percebido isso de acordo com o resultado das urnas? Olha, Joelson, os grandes esquemas eleitorais, as grandes máquinas eleitorais que são montadas, né, e que já determinam o resultado, né? Além disso, dos milhões que são gastos durante a campanha eleitoral, né, você tem o boicote de parte da imprensa convencional, que faz os debates, mas que não chamam todos os candidatos. Você tem o boicote da justiça eleitoral, né, que nos exclui da propaganda eleitoral gratuita. Então, são vários boicotes que nós sofremos e que, apesar disso, a gente faz a campanha para dizer aos trabalhadores, às trabalhadoras, à juventude, que a gente precisa enfrentar esses velhos esquemas eleitorais, né? Nós estamos vendo aí a cidade, as acusações, né, entre duas principais candidaturas aí, né, acusações de corrupção, cada uma tem uma ficha criminal mais extensa do que a outra. Silvio Mendes já foi prefeito de Teresina por 8 anos, já foi secretário municipal de saúde, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, mais de 30 anos governou Teresina com seu esquema político. Fábio Novo, o Fábio Onaro também, a mesma, nunca trabalhou esse rapaz, nunca deu um prego numa barra de sabão, sempre nas tetas do Estado, né, como vereador, como prefeito, como secretário estadual, como deputado estadual, e o Pessoa, né, que dispensa comentário, que todo mundo sabe que a cidade está um caos. Então, esses esquemas, votar e eleger esses esquemas significa dar um tiro no pé. Você que é servidor público, da saúde, da educação, das demais áreas sociais, você que é trabalhador da construção civil, do comércio, que precisa do transporte que não tem, que precisa da creche para sua filha, para o seu filho e que não tem, que precisa do atendimento lá no posto de saúde que não encontra, não repita o erro na eleição do 6 de outubro. Candidato, na parte administrativa, o senhor tem reiteradas vezes defendido a tese da estatização na área do transporte coletivo. Por que o senhor considera a saída de uma empresa pública voltada para essa área como ferramenta para solucionar as dificuldades do setor? Olha, Elivaldo, nós precisamos estancar a sangria, o repasse de recursos públicos para as grandes empresas privadas. O CETUD, a relação do CETUD com a prefeitura é isso, significa exatamente isso.
6 milhões, 5 milhões são repassados atualmente da prefeitura para o CETUD. Isso é encher o bolso dos empresários e deixar a população sem o transporte ou com um transporte de péssima qualidade. Né? A mesma coisa em relação à empresa do lixo. Né? A prefeitura gasta R$1 milhão por mês com essa empresa e está aí a cidade. Então, chega de dar dinheiro público para essas empresas. Então, nós vamos criar a Companhia Municipal de Transporte e criar a Companhia Municipal da Limpeza Pública, e criar também uma empresa municipal para realizar as obras que a prefeitura necessita para a cidade, e assim nós vamos tirar as grandes empresas de dentro do serviço público, de dentro da prefeitura, e garantir que o orçamento seja aplicado naquilo que a população precisa. O que as empresas mostram, apresentam nos balanços das empresas de ônibus é uma dificuldade de manter o sistema com o valor atual da passagem e principalmente com as gratuidades. A proposta do senhor, então, seria assumir todo esse custo pelo poder público, contratar os servidores para a prestação desse serviço de transporte e a mesma coisa com a limpeza pública. Existe um risco de um aumento da folha de pagamento do poder público municipal que possa gerar algum tipo de dificuldade, além de assumir os custos desse sistema? Olha, evidentemente, se você vai melhorar o serviço, ampliar o serviço, e isso sob a responsabilidade do município, evidentemente nós vamos incorporar os trabalhadores do sistema do transporte nessa empresa, nós vamos incorporar os trabalhadores e as trabalhadoras da limpeza pública também nessa empresa, mas nós vamos ter um serviço de muito mais qualidade e gastar menos. Tarifa zero está no radar do PSTU? Tarifa zero, de imediato, tarifa zero para estudantes, para desempregados, para idosos, mas o objetivo é a tarifa zero universalizada e isso é possível. O transporte coletivo é um direito constitucional e nós precisamos cumprir. Por que que os governos atuais que estão aí e os candidatos nunca cumpriram esse dispositivo constitucional? Não só em relação ao transporte, em relação a várias outras áreas. Eles não cumprem a Constituição, eles não cumprem a lei que eles mesmos aprovam. Então, nós precisamos mudar essa legalidade, construir uma outra concepção de cidade, de gestão pública, onde o orçamento possa estar nas mãos da classe trabalhadora e ela com o poder de decidir sobre onde e em que deve investir o seu dinheiro. Candidato, aproveitando essa deixa que o senhor deu, no seu plano de governo, na saúde, o senhor coloca que iria reestruturar a saúde, principalmente com a sobretaxação de bilionários de 40%, mais ou menos. Faria como se fosse uma transferência dessa taxação para a saúde. Como que o senhor se utilizaria dessa política para reestruturar em Teresina, já que o número de bilionários aqui em Teresina não é tão grande assim para poder reestruturar a saúde? O número de bilionários não é tão grande assim e isso revela a enorme concentração de renda, de riqueza aqui na cidade de Teresina. Olha só, Lívia, o que é que não é possível? Tivemos um acidente de avião recentemente, uma aeronave aí de um playboy, que acabou acidentando uma pessoa, uma manicure. Esse rapaz, porque ele é rico, pertence à Teresina dos ricos, foi lá para São Paulo cuidar da sua saúde para o melhor hospital privado. A moça, que nada a ver com o acidente, aqui no HUT, que não tem sequer material de limpeza. Está fazendo vaquinha, campanha, a família, para arrecadar material básico de limpeza para se manter lá nas dependências do HUT. Então, essa situação não pode continuar. Então, cadê o fundo, o orçamento da saúde pública? Tem que ser garantido o investimento na saúde pública. Tem que estancar a transferência do orçamento da saúde pública para os grandes hospitais privados. Essas máquinas que só servem para levar o dinheiro da população e, inclusive, os planos de saúde. Nem os planos de saúde que os trabalhadores pagam caro e estão mais atendendo as necessidades da população. Mas como que o senhor pretende dialogar com essa categoria? Porque eu compreendo as críticas que o senhor traz e são válidas, mas no momento em que o senhor assumir a prefeitura, o senhor teria que dialogar com todos. Como que seria seu diálogo com a classe comercial, com a classe de empresários de Teresina? Nós vamos dialogar, em primeiro lugar, com quem é que o Silvio Mendes dialoga prioritariamente, o Fábio Novo ou o doutor Pessoa? Com os grandes empresários.
com a JB Carbon, Grupo Claudino, com o agronegócio, com as empreiteiras aqui da especulação imobiliária. Nós vamos conversar, em primeiro lugar, com os servidores públicos, com os trabalhadores e a juventude e a classe trabalhadora de um modo geral. Esse vai ser o nosso diálogo prioritário, saber quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, não é? E levar para a Prefeitura, para a Câmara Municipal e para os Conselhos Populares. Nós vamos criar o Conselho Popular da Saúde. Candidato. Né? E esses conselhos vão dialogar com esses setores que têm resistência, não é? Querem manter os seus privilégios e negar o básico para a população pobre e trabalhadora. O senhor está propondo um aumento considerável no tamanho da máquina pública para a prestação desses serviços com tarifa zero. Se a tarifa zero, por exemplo, do transporte acontecerá e aumentará o custo de trabalhadores e de manutenção do sistema, de onde virá a arrecadação? Onde é que o senhor imagina que aumentará os impostos para aumentar o custeio dessa máquina, que aparentemente será maior do que é hoje? O que nós estamos propondo é estancar, é deixar de repassar o dinheiro público para o setor privado, para as grandes empresas. É isso que nós estamos propondo, certo? E isso, evidentemente, vai sobrar dinheiro para se aplicar na construção de creches, na construção de postos de saúde, no abastecimento das unidades com profissionais, né, valorizados e com remédios, com os insumos básicos para o atendimento, né, nos investimentos naquilo que a população precisa. E a ocupação do espaço urbano, como é que o senhor pretende desenvolver, por exemplo, regularização fundiária ou enfrentar o déficit habitacional da cidade? Pois essa é uma coisa. Olha o que a gente está vendo, Elivaldo. Olha a crise climática, Elivaldo. Olha, nós somos responsáveis por isso, a imprensa é responsável por isso, nós todos somos responsáveis. Olha o mundo pegando fogo, o Brasil pegando fogo pela devastação ambiental que está fazendo. Não é? Então, o planeta não suporta mais e a gente não pode continuar como se tivesse tudo normal, tudo regular, tá certo? Então, Teresina, a cidade de Teresina precisa ser redimensionada no sentido de abrigar bem, com dignidade, todas as pessoas. Nós precisamos proteger os rios, nós precisamos produzir alimento na zona rural de Teresina, para isso tem que ter infraestrutura de água, de energia, de estrada, não é? E de crédito e assistência técnica. A revitalização do centro passa por essa ideia também. Revitalização do centro, inclusive com um plano de moradia no centro, a partir dos trabalhadores do centro, tá certo? Junto com a alocação de serviços públicos, né? E a recuperação dos equipamentos de cultura, para que a gente possa ter, de fato, um centro da cidade habitável, né? E com gente e revitalizado. Se não tiver gente, não tem revitalização. Candidato, na semana passada a gente entrevistou também o candidato Francinaldo Leão, e ele já tem uma opinião diferente da sua em relação a isso. Diz que a população que mora na periferia tem que continuar na periferia e que deve haver um reformulamento da periferia. Então, o senhor acredita que seria essa transferência populacional para o centro como uma forma de revitalizá-lo? Não, porque o centro não vai comportar todo mundo, evidentemente. Mas tem muita gente, são 135 mil pessoas sem moradia digna. Então, nós precisamos dar moradia digna para essas pessoas e o centro é uma possibilidade. E outras várias áreas vazias, não é, que estão no centro ou nas imediações do centro, que estão a serviço da especulação imobiliária e que nós precisamos dar prioridade para essa questão social, garantir a moradia para as pessoas. Eu quero agradecer ao senhor, candidato Geraldo Carvalho, do PSTU. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a vocês e dia 6 de outubro, não dê um tiro no pé. Vote prefeito Geraldo Carvalho, 16, vereador Daniel Solon e vereadora Yara Ferri. Muito obrigado, candidato Geraldo Carvalho.